Olá, queridos de Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus, dessa série que estamos fazendo sobre a oração. São séries de estudos, de exposições bíblicas, mas que você pode vê-las independentes umas das outras e certamente será igualmente edificado, fortalecido, encorajado a uma vida de oração. Hoje quero pensar com você em Isaías capítulo 43, versos 25 e 26, que lerei em duas versões diferentes, mas focando especialmente no verso 26. Quero pensar com você sobre Deus, o Todo-Poderoso, mas que é o nosso Pai, nos chamando para uma conversa com Ele, uma conversa de pai, de amigo, mas ao mesmo tempo também de Deus, o Todo-Poderoso, que nos criou a sua imagem e semelhança para o louvor da glória dele, o que providenciou para nós salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo, prometido lá no Éden, já após o pecado de Adão e de Eva, mas uma salvação que já estava no coração de Deus, segundo a Bíblia, antes mesmo da fundação do mundo. É esse Deus que nos chama para conversar. Observemos o que diz o texto de Isaías capítulo 43, verso 25, 26. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Faz-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possa justificar. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o caso para provar sua inocência. É Deus, com o profeta Isaías, falando ao povo de Israel. Um povo que carecia ouvir de Deus uma palavra de ânimo, uma palavra de redenção, um povo que haveria de ser conduzido em bendita restauração. Mas chama a sua atenção para que pensemos juntos sobre a oração. Temos aprendido à luz da Bíblia que a vida de oração é uma vida que não é feita de formalidade, no sentido de que orar é só aquele momento que lembro de alguma necessidade, quem sabe algum motivo de gratidão e paro um tempinho, fecho os olhos ou não, me ajoelho ou não e oro a Deus agradecendo ou pedindo. Isso é importante, sim, faz parte de todo o nosso processo de oração, mas na verdade a Bíblia deixa claro que uma vida de oração é uma vida debaixo do temor do Senhor, é uma vida na presença de Deus, sabendo que a todo tempo os olhos do Senhor estão sobre nós. E Ele quer sempre nos dirigir na sua palavra, nos seus mandamentos, porque a sua palavra, os seus mandamentos são salvação e vida para todos nós que cremos no Senhor. O orar sem cessar da Bíblia é um viver constantemente na dependência de Deus, quer naquilo que pedimos a Ele de socorro, quer usando dons, talentos e recursos que Ele nos dá para que em tudo, quer comamos, quer bebamos ou façamos quaisquer outras coisas, o façamos para a glória dEle. Portanto, a vida de oração é uma vida de consagração ao nosso Deus, uma vida de piedade segundo o mover do amor de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, para que mostremos ao mundo, através do fruto do Espírito Santo de Deus em nós, quem nós somos, a quem nós estamos ligados e que missão estamos cumprir neste mundo. É interessante pensar hoje sobre oração no sentido de conversa com Deus. Quando pensamos em conversa,
Quando você conversa com alguém, você necessita se aproximar da pessoa, dar atenção à pessoa, falar, mas também ouvir e assim conhecer e se dar a conhecer até avançar numa confiança que lhe permite comunhão, lhe permite intimidade, lhe permite comprometimento. É nesse sentido que Deus quer conversar conosco. Perceba que nesse texto ele está chamando o povo para a conversa. Ele vai chamar usando o profeta para dar o recado direto ao seu povo, já que ele tinha uma grande redenção, uma grande restauração para abençoar o seu povo. Mas antes o seu povo precisava ouvi-lo, entender, até mesmo para honrar e valorizar aquilo que o Senhor estava prestes a executar sobre o seu povo. Se você observar o capítulo 43 de Isaías, todo ele, e oportunamente você pode ler todo o capítulo, o Senhor promete a Israel uma restauração bendita por causa do seu amor através da redenção. Você observa isso com clareza dos versos 1 até o verso 7. E se você continua sua leitura dos versos 8 até o 11, a nação de Israel, ela é uma nação serva, apresentada por Deus como testemunha divina ao mundo do amor, da graça de Deus, do plano redentor de Deus para toda a humanidade através do seu povo. Mas era um povo que precisava se curar da incredulidade, da cegueira e da oscilação da fé. Ora, tementes e fiéis a Deus, ora, facilmente levado esse povo pelos ídolos. Mas também você observa os versos que encontramos de 14 a 21 desse capítulo. Essa passagem declara que Deus ele vai demonstrar a sua grandeza, a sua majestade, a sua sabedoria, agindo com poder para derrubar o império caldeu e levar o seu povo de volta à Palestina, o seu lugar, a sua terra. Também nos versos 22 a 28, temos o coração de Deus se entristecendo por um comportamento muito recorrente, diria, até por todos nós, crentes em Cristo hoje, que é a ingratidão. Quantas e quantas vezes pedimos, clamamos a Deus, Ele entra com soluções na nossa vida, mas passada a tempestade, agora em terra firme, nos esquecemos de Deus e vamos nos afastando até de compromissos que assumimos com Deus, quando na hora difícil havíamos clamado o seu nome, pedindo a Ele socorro. O ingrato povo de Israel teria assim, pelo seu afastamento de Deus, porque pareceu que o povo se cansou de Deus, precisava agora sofrer um desastre muito grande, um desastre em nível nacional, antes das prometidas bênçãos caírem sobre o povo, conforme a promessa do Senhor. É nesse panorama que Deus chama o seu povo para a conversa e reforço para você, mais uma vez, agora sim, apenas o verso 26 do capítulo 43 de Isaías. Relembre-o, faz-me lembrar o passado para mim e vamos discutir a sua causa. Apresente o caso para provar sua inocência. Na primeira versão da atualizada e corrigida, vai dizer: faz-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta as tuas razões para que te possas justificar. Um dos segredos da oração é, de fato, um diálogo aberto, transparente, sincero com Deus, ao mesmo tempo cheio de fé. Deus se interessa por mim e por você. Deus, ele quer conversar conosco, porque quando conversamos, quando falamos
abrimos o nosso coração e nós mesmos escutamos aquilo que estamos falando e já vamos como que refletindo e nos comprometendo com aquilo que estamos falando, à medida também que vamos dizendo a Deus como se encontra o nosso nível de fé, o nosso nível de entendimento daquilo que está nos afligir e também o nosso entendimento do propósito, do agir de Deus na nossa vida. Esse texto nos dá uma direção bem objetiva, que na oração Deus nos convida nessa conversa de pai, nessa conversa de amigo, mas também de Deus. Ele diz, vamos conversar. Pai, me conta a tua história. Vamos relembrar a tua vida, o teu passado. Vamos raciocinar. Vamos arguir sobre tudo isso, porque eu quero te ouvir. Quero saber se tu tens consciência da tua história, de tudo que eu já fiz na tua vida, de tudo que eu já te livrei. Tens consciência de que só estás aqui, agora, vivo, a conversar comigo, porque eu, por misericórdia e graça, te salvei, te preservei e fomentei em teu coração uma esperança numa aliança de compromisso contigo. Tu és meu filho. Falando a nós hoje, tu és meu filho, tu és minha filha, tu és o meu povo, tu és a minha igreja. Portanto, abre o teu coração, mas começa lembrando a tua vida na minha presença, começa lembrando dos pecados que eu te perdoei, das muitas oportunidades que eu te dei e vamos caminhar nesse diálogo, vamos caminhar nessa conversa, porque eu quero de fato agir na tua vida, mas é necessário que tu tenhas consciência do que vais me impedir, para que peças com razão, para que peças com justiça, para que peças entendendo como é o meu agir, como o teu Deus, como o teu Senhor, como aquele que te criou para o louvor da minha glória. Relembra o passado. Como é bom, queridos, termos um passado para nos lembrar. Mas entenda, aqui a proposta de Deus não é para que você se lembre do passado e fique preso ao passado, mas para que você lembre do passado, dando glórias a Deus, porque você venceu. Se você pecou, se você falhou, você pode lembrar quando falhou, no que falhou, por que falhou e também observar que Deus não lhe destruiu, lhe deu oportunidade, lhe deu ocasião para você se arrepender, lhe deu perdão e lhe endireitou o caminho, as suas veredas, para você, quando olhar para trás, olhar como uma pessoa perdoada por Deus. E Deus, quando perdoa, Ele lança o nosso passado para trás e não leva mais em conta. Por isso que também em 43:18 Deus vai dizer, não olha para o passado, nesse sentido de você não se aprisionar ao passado, mas ter no passado lições, as quais você trouxe para o presente, especialmente a lição de que não vale a pena se apartar da fé, da comunhão com Deus. Não vale a pena sermos infiéis para com Deus, sermos desleais para com Deus, porque Deus a todo tempo está com a sua mão sobre nós. Ele quer nos abençoar. E muitas vezes o caminho para que Deus nos abençoe e assim recebamos com compreensão a bênção é o caminho da correção, é o caminho da disciplina. E bem-aventurado aquele que é disciplinado pelo Senhor, porque a palavra diz que Deus corrige aos filhos aos quais Ele ama. Então, quando somos corrigidos por Deus, é porque Deus, primeiro, nos tem como filhos, segundo, nos ama e terceiro, Ele quer nos abençoar com bênçãos muito especiais que só vamos honrá-las e vivê-las se estivermos conscientes de onde erramos, por que erramos e o quanto desagradamos a Deus, mas também agora fomos perdoados e purificados pelo seu perdão, para que em nós seja olhada
a justiça dele, não as nossas falhas. Portanto, é bom pensar em tudo que Deus já fez na sua vida e crer que Deus quer continuar lhe abençoando, como Ele queria redimir, restaurar o seu povo de Israel do cativeiro e para uma vida próspera, uma vida que fosse de fato uma vida de glória, segundo a glória de Deus, para, através do poder de Deus na vida daquele povo, Deus alcançar a todos os povos à volta de Israel, e todos haveriam de olhar e dizer quão grande é o Deus daquele povo. Mas é um Deus que é Deus de todos os povos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer a salvação, Ele quer a bênção sobre todos. Mas é bom lembrar, relembrar, trazer à memória, como diz o profeta, aquilo que nos dá esperança, é trazer à memória quão misericordioso foi Deus para conosco, que mesmo no tempo das nossas maiores fraquezas, das nossas piores falhas e afrontas para com Ele, Ele não nos destruiu, mas nos perdoou e nos trouxe para perto dEle, para que assim andássemos debaixo do seu cuidado e fôssemos sustentados e protegidos. Queridos, o texto também nos convida a pensar que Deus chama o povo para relembrar toda a história desse povo com Deus, mas também Ele diz, conta as tuas razões. O povo também chora e clama por soluções. Nós também hoje choramos e clamamos por soluções. Ó Deus de graça e de misericórdia, ó Deus bondoso, Senhor, ajuda-nos a vencer esse tempo tão ruim, esse tempo tão difícil, essa enfermidade que assola a tantos e assusta a todos, Senhor. Salva-nos desse tempo de isolamento, de distanciamento, de angústia, de medo, de receio. E o Senhor quer que abramos os nossos corações. Ele diz, conta, diz o texto, né? Faz-me lembrar, entremos junto em juízo, ou seja, vamos conversar sobre as tuas razões, discutir a tua causa. Qual é a tua causa? Deus quer que você abra o seu coração e diga qual é a causa que você está apresentando a Deus. Explique a causa para Deus, dizendo dos seus motivos. Porque realmente Deus deve lhe ajudar em função do que você está vivendo, do que você quer. Clame a Ele, colocando os seus propósitos com base naquilo que você está pedindo que Ele resolva, mas também coloque as suas limitações, as suas imperfeições e a sua dependência dEle. Mostre a Deus o quanto você honrará e glorificará o nome dEle em função do agir dEle na sua vida, dando-lhe vitória sobre esta causa, e que não é uma causa que é sua, para a sua satisfação egoísta, imediatista. Não, é uma causa pela qual Deus haverá de ser glorificado, como a causa do povo de Israel, a causa do povo do judeu era a causa de Deus, e quando o povo entendia assim, sabia que a sua luta não era sua luta apenas, era de Deus. As suas guerras não eram suas guerras apenas, eram guerras de Deus. E eu lembro daquele cântico muito lindo, aquela música que diz, né, que não lembro agora o autor, mas vai dizer que é meu, Deus falando, é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É isso que Deus nos diz. É um milagre, se não me engano, o nome do grupo. Músicas muito lindas. Época de Sol Maior, Logos, Elo. É uma letra linda que fala do descansar em Deus. Mas descansamos em Deus quando apresentamos em conversa com Deus a nossa causa, mostrando que temos clareza daquilo que estamos querendo, estamos conscientes daquilo que estamos querendo. E sabemos que o que estamos querendo é da vontade de Deus, vai glorificar Deus. É nesse sentido que o Senhor está aberto ao diálogo. Em Êxodo, capítulo
32, salvo engano, né? Não lembro agora exatamente de cor, nós temos Moisés interpelando com Deus quando o povo peca, né? Peca contra Deus e o povo vai, Êxodo capítulo 32, de 11 a 14, eu vou ler para você, ele vai dizer: então Moisés implorou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, por que a tua ira arde quente contra o teu povo, a quem você tirou da terra do Egito com grande poder e com mão poderosa? Porque os egípcios deveriam falar e dizer: ele os trouxe para prejudicá-los, matá-los nas montanhas e consumi-los da face da terra? Afasta-se da sua ira feroz e abandone esse dano ao seu povo. Lembre-se de Abraão, Isaque, Israel, seus servos, a quem você jurou por si mesmo, e disse-lhes: multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu, e toda a terra de que falei dou a seus descendentes, e eles a herdarão para sempre. Assim o Senhor cedeu do mal que disse que faria a seu povo. É interessante pensar que a razão, na verdade, o que Moisés estava dizendo a Deus, há quem ache que Moisés convenceu a Deus a mudar de opinião. Na verdade, Deus deu a oportunidade de Moisés lembrar quem era Deus e refletir sobre o comprometimento de Deus com o povo e do povo com Deus em uma causa maior. Podemos afirmar que Moisés está dizendo a Deus o quanto Moisés conhece o propósito de Deus para com o seu povo e que sabe que para Deus o propósito que o Senhor tem para com o seu povo é maior do que o pecado cometido pelo povo. É claro que isso não justifica o pecado do povo, mas é razão pela qual Moisés clama e sabe no íntimo que o Senhor não haverá de destruir o seu povo, embora fosse Deus soberano, e poderia até destruir a esse povo que insiste em afrontar a Deus, mesmo Deus tendo o salvado em várias situações. Talvez você esteja dizendo que não é igual a esse povo, eu sou melhor que esse povo. Mas, na verdade, não há ninguém tão bom o suficiente que não precise clamar o favor e a misericórdia de Deus, como Moisés assim pediu para com seu povo. E Moisés fez exatamente o que disse o que Deus fala aqui através do profeta Isaías. Ele começou a lembrar toda a sua relação, a relação do seu povo com Deus e de Deus com o povo, e atendeu na conversa com Deus de colocar a sua causa, se justificar diante de Deus, para que Deus, assim, ao invés de destruir, pudesse salvar, pudesse redimir e dar uma nova oportunidade ao seu povo. O verso continua a nos falar: relembra o passado para mim, vamos discutir a sua causa, apresente o caso para provar a sua inocência, ou seja, fala comigo e diz por que é que eu tenho que te abençoar. Primeiro, lembrar quem é Deus e a vida que você teve com Deus. Segundo, apresentar diante de Deus a sua causa, o seu motivo que você quer que Deus lhe ajude a vencer, a superar, a lhe dar a vitória e assim colocar-se diante de Deus, de modo que Deus não lhe destrua, não lhe mate, mas sim faça-lhe experimentar aquilo que ele já nos deu na cruz do Calvário, o perdão curador, salvador, redentor, poderoso do seu Filho amado Jesus Cristo, para que ele olhe para a sua vida e veja inocência na sua vida, porque quando ele olha para a sua vida, ele vê a vida do Filho dele, aquele justo que morre por nós injustos, aquele sem pecado que morre por nós pecadores, aquele puro que morre por nós impuros. Mas em tudo ele nos purificou, em tudo ele nos redimiu, em tudo ele nos perdoou
e em tudo Ele nos reconciliou com o Pai. Por isso, quando oramos, nos relembrando de quem somos e o que Deus fez por nós e como aqui chegamos, podemos apresentar as nossas causas a Deus, crentes de que Ele está atento a nos ouvir. E Ele já sabe exatamente o que quer fazer conosco. E Ele pode fazer. E Ele quer nos abençoar. Ele quer nos dar a vitória. Mas é preciso que honremos essa vitória, que compreendemos o nosso lugar como filhos de Deus no reino de Deus e neste mundo, sendo sal e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, sendo abençoados para que abençoemos a outros e abençoamos quando honramos aquilo que Deus nos deu, vivendo uma vida segundo a vontade de Deus, não vivendo como quem está cansado de Deus, cansado da comunhão com o Senhor, cansado da comunhão com a igreja, como se o mundo fosse muito melhor e como se não tivéssemos temor algum, compromisso algum, reverência alguma para com o nosso Deus. Deus quer nos abençoar sim, apesar das nossas imperfeições e limitações, mas Ele quer que nos lembremos quem Ele é e o que Ele já fez por nós e que o nosso mover deve ser sempre em louvor e gratidão a Ele, crentes de que Ele se interessa pela nossa vida e ouve o nosso clamor e responde às nossas orações em nome de Jesus. E assim seja, que abramos os nossos corações para o nosso Deus, crentes de que Ele se interessa por nós. Ele nos chama para a conversa, põe a mão no nosso ombro e diz: filho, filha, fala, abre o teu coração. Teu Pai quer ouvir o que te inquieta, o que te incomoda, os teus anseios. Eu quero participar. Lembra que eu te conduzi até aqui e certamente te conduzirei por toda a tua vida. Crede em mim, crede no meu amor, no meu poder. Lembra de tudo que eu já fiz e creia, posso fazer e quero fazer muito mais pela tua vida. E assim farei. Clama-me, em nome do meu Filho amado, te ouvirei e te responderei. E que esta bênção, meu irmão, minha irmã, queridos de Deus, seja sobre a nossa vida, a vida da igreja, a vida do seu lar e da sua família, em nome de Jesus. Chama Deus para conversar. Ele está a fim de conversar com você. Ele quer conversar com você. Faz isso agora e seja por Ele abençoado.